Fala galera, então tô na área para falar com você sobre o Banco do Brasil, que teve o seu balanço ontem à noite, e tivemos a repercussão do resultado do balanço hoje. Tivemos uma queda aí, como a gente pode ver, de 1,32%, com muita movimentação. A ideia aqui é trazer um resumo do que aconteceu no balanço, a expectativa do mercado, como vocês podem ver aí na direita do gráfico, e falar sobre a análise técnica, como ele se comportou e a expectativa para o futuro do Banco do Brasil. Então, fazendo um breve resumo, tá? Tivemos um resultado, tá? Do Banco do Brasil, que divulgou o balanço, embora tenha sido ficado dentro ou ligeiramente acima do esperado pelos analistas, que já estavam pessimistas. Confirmou dificuldade do setor, especialmente no agronegócio. Então, a visão do agro é inadimplência, a pressão sobre o Banco do Brasil se concentra no ponto forte, agronegócio, onde ele detém mais de 50% de fatia do mercado. Então, sabemos que a questão do agro é algo muito importante para o Banco do Brasil, e depois que foi implementada, né, ano passado, foi decidido a implementação lá do onde a gente deve ter mais recursos para o agro na questão da inadimplência, principalmente com os empréstimos gerados para o Banco do Brasil, as coisas ficaram um pouquinho mais difíceis, né? Os resultados vieram piores. A expectativa, então, para o mercado da recomendação é a revisão do guidance, então, a projeção do próprio banco. O Banco do Brasil revisou a projeção para o lucro líquido 2025, uma faixa de 18 milhões a 21 milhões. O impacto, a projeção anterior era de 21 a 25, então uma redução considerável da projeção, isso traz um peso significativo para o Banco do Brasil. O corte confirma que a gestão espera um cenário mais desafiador para o previsto inicial. Então, as posições, então, basicamente, o consenso dos analistas, então, tanto pegando XP, Genial, Itaú e Goldman, mantém a recomendação neutra, o equivalente, tá? Mais ou menos eles calculam ali um preço-alvo, tá? Tiveram uma leve redução para 2026, mas um preço-alvo mais ou menos girando em torno de 22,80 a 25, abaixo das projeções anteriores, que chegava na casa dos 32. Então, a justificativa para isso, tá? É um valuation do Banco do Brasil, negociação abaixo do valor patrimonial, tá? Considerando atraentes descontar. No entanto, a incerteza com o crédito e o risco político anulam o entusiasmo, levando à cautela. Então, a expectativa de dividendos, vamos trazer um pouco, então, um corte do payout, que é a expectativa ali, então, do dividendo. O banco já reduz a política de payout, porcentagem do lucro distribuído, de 40% a 30% devido ao cenário de pressão. Isso torna uma expectativa de menores proventos nos próximos trimestres, com o dividend yield estimado entre 4% e 5%, bem abaixo da história dos 2 dígitos. A administração sinalizou que só falará de dividendos extraordinários se houver uma forte retomada do lucro e reforço de capital. Então, basicamente, aí a gente pode traçar uma visão para o futuro. Então, a tese de investimento do Banco do Brasil agora se baseia na recuperação esperada para 2026. Inflexão do agro, então, entrando no aspecto do agro para 2023, o Banco do Brasil prevê que a inadimplência do agro comece a dar sinais de melhora. Isso é importantíssimo. Sinais de melhoras a partir de 2026, após a renegociação das dívidas e a MP 1314 surtirem efeito, né? Então, essa questão política pesa muito ainda no Banco do Brasil para o futuro e no presente. Então, a gente vai ter também a previsão, né, do Banco do Brasil, a desaceleração do custo do crédito. Se a carteira estabilizar e a inadimplência parar de crescer, o banco poderá provisionar menos que automaticamente levará aos lucros líquidos, tá? O risco político, então, a natureza do banco estatal, sempre coloca o risco político na equação, algo que não afeta os bancos privados na mesma intensidade. Tá? Então, fazendo ali uma conclusão breve, mais específica. Então, o Banco do Brasil está num momento de incerteza, de instabilidade, pelas essas questões políticas, pela questão do agro, todo mundo sabe sobre isso, sobre a questão da taxa de juros. Tá? Então, basicamente, o contexto, então, a ideia é trazer o contexto, alinhado à análise técnica, e a gente, pelo menos, tem uma noção do que está acontecendo. Então, basicamente, esse foi o contexto. Então, de maneira bem breve e rápida, não vamos entrar em detalhes, esse não é realmente o objetivo inicial, a entrada em detalhes de contexto. Mas vamos entrar numa parte mais técnica, principalmente a análise técnica, onde a gente vai conseguir olhar de maneira bem minuciosa aí para o gráfico, tá? Então, deixa eu tirar aqui o bloco de notas. Então, a gente vai olhando pelo gráfico. Então, olhando o contexto, basicamente, do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, ele vem num contexto muito forte. A gente pode perceber que quando começou essa questão política ali da MP, né? Sobre a questão do agro, tá? Ele tomou uma porrada gigantesca, ele girava ali em torno dos 28, 29 reais, onde foi basicamente a sua máxima histórica. Ele tomou uma porrada muito forte e testou aqui, como a gente pode ver. Então, ele vem até aqui, deixa essa soma inferior no Kiano, faz, né? Confirma essa região aqui agora de suporte e tenta ali, retomando a alta, demonstrando que aqui seria realmente um fundo para o Banco do Brasil. Ele tem esse aspecto de reação, né, depois de tocar, percebe, né, que o seu movimento, logo no mês anterior, aqui no mês 9, ele dá continuidade para alta, depois do mês 10, ele começa um processo, né, de recuo, de estabilidade, até porque ele já vem de um movimento muito forte. A gente for ver aqui, ó, desde a mínima, onde ele tocou até mais ou menos a máxima ali,
do mês 9 chegou a 25% de alta. Então é algo significativo para quem já tinha tomado, obviamente, uma porrada aí de praticamente quase 40% de queda. É algo relevante, mas já dá um respiro, já dá para pensar em fazer alguma coisa, tentar sair, se realocar e manejar aqui a estratégia em cima do Banco do Brasil. Quando a gente observa já o gráfico semanal, né, pensando nesse contexto, percebe que, embora ele tenha tocado essa região de suporte, ele não fez um fundo muito característico, né? Não fez um fundo duplo, nada que demonstre uma reversão, e sim um movimento mais forte, explosivo, de retomada de movimento, cravando que aqui a casa dos 18,31 seria muito importante para ele aqui no longo prazo. Então ele começa todo esse processo de alta, ele tenta se aproximar da região dos 22,86, ele tenta se aproximar por algumas vezes, por 4 semanas ele brigou aqui nessa região dos 22,27, não chegando nessa região de resistência, ponto mais importante, e começa a fazer um processo de correção. Se for analisar esse contexto, né, onde ele faz esse processo de correção, ele faz a correção ali dentro do critério ali do Fibonacci entre 50 e 618, também contribuindo com a presença da média de 200 períodos, então essa roxinha, tá? Elabora um fundo e começa, né, aí depois de elaborar um fundo aqui, na semana do dia 13/10, ele elabora um fundo e começa de novo uma tentativa de retomada. A expectativa que ele passa aqui, né, até então, nesse momento, como a gente pode ver quando ele elabora um fundo, é onde? É basicamente a busca dessa região dos 22,83, onde ele não conseguiu buscar anteriormente. Então ele vem num processo, então se a gente for aqui desenhar, né, óbvio que agora aqui já aconteceu um pouco mais fácil, mais simples de observar, mas sim ele apresenta esse contexto. Tá? Ele vem de 2 semanas muito fortes, então da semana do dia 27/10, e a semana do dia 13/11, então ele vem muito forte para tentar o rompimento. Isso gera algumas preocupações. Por que preocupações? Porque quando ele vem romper muito forte, já com uma caminhada muito extensa, né, do ponto onde ele faz realmente fundo, vamos pegar aqui o rompimento, até essa região ele tem uma alta praticamente, para forçar um rompimento de 10%. Isso é um pouco preocupante, se for pensar em rompimento de região de resistência, é um pouco mais chato, pode dar mais trabalho, pode demandar mais tempo, do que a gente esperar que ele possa subir, né, depois do rompimento, aí mais o que? 14%, sem nenhuma correção, eu acredito que seja algo inviável nesse primeiro momento. Então era natural, pelo menos essa semana aí, ele gerar uma correção, né? Ainda mais com a questão do seu balanço no radar. A gente observa aqui o gráfico diário, aí sim, as coisas ficam um pouquinho mais claras, né, nessa análise. Porque aqui tivemos realmente o fundo, então, quando ele rompeu essa região aqui, ó, de fundo, onde ele faz, ele emenda o seu movimento. O que chama mais atenção aqui nesse contexto é que ele passa por cima dessa região aqui, ó, dessa zona gigantesca de equilíbrio de preço, ele passou por cima, tá? Simplesmente voou aqui, fez conta que não existiu, e aí sim ele bate nessa região, até que a gente percebe a presença da média de 200 períodos, ele bate lá e começa o processo de corrida. Tem a saída do balanço aqui hoje, onde ele chegou, até a gente pegar aqui o fechamento de ontem, até basicamente ali a abertura, deu quase 6,5% de queda, e ele retoma tudo, né? Ele retoma praticamente tudo e volta e tenta confirmar esse cenário aí no longo prazo. Bom, esse é basicamente o cenário geral dele. Agora a gente vai para a parte mais interessante, tá? Que é a expectativa. Então a graça é a expectativa, né? O que a gente tem aqui para o Banco do Brasil que possa ser extremamente interessante. Então, olhando o Banco do Brasil, a gente já viu um contexto, ele vem no gráfico mensal, a gente reparou ali que ele fez um fundo, a ideia é uma retomada da alta, pelo menos ali uma busca, né, num futuro de 26,21. Como assim 26,21? Bom, o 26,21, ele começa a surgir a partir do momento, né, e interessante, onde teríamos a possibilidade de um pivô, tá? Então, acho que aqui, se ocorrer a possibilidade desse pivô, que me parece algo, até certo ponto, natural, tá? Mas para a semana que vem, se ocorrer esse rompimento, nós teríamos muito espaço para subir, porque olha só, quando ele caiu aqui por esse evento psicológico, né, que foi a questão do MP, onde bateu no Banco do Brasil e ele veio rompendo, onde todo mundo vendeu, não tivemos um equilíbrio aqui, ele desceu em linha reta. Isso pode ser interessante, porque abre também margem para a gente poder, né, analisar e ter um objetivo onde ele possa subir também em linha reta com uma tranquilidade, porque nós não tivemos zonas de briga de preço, de equilíbrio de preço, onde ele passou reto por essa região. Então, se ele tentar simular, né, ou tentar emendar realmente a possibilidade de um pivô de alta, tá, a gente pode ver que, aqui até pelo gráfico diário, ele tem um espaço tranquilo para a busca dessa região. O que chama atenção aqui, tá, é que através do gráfico diário a gente tem um pequeno equilíbrio de preço, uma zona mais chata, perto dos 24, 25, que seria interessante, tá, para trabalhar dentro desse contexto. Por quê? A gente pensa o seguinte, ele reagiu muito forte. Tá? Óbvio que a gente não vai pensar de uma certa forma numa entrada aqui, comprar o ativo aqui, tá? O ideal seria esperar uma pequena correção, então onde ele venha aqui até tentar realizar um pivô, ele corrija antes, tá? E depois emende um micro
pivôzinho de alta, tá? Então, se ele emendar um micro pivô de alta, nesse sentido, cara, a expectativa sim que ele volte lá para casa dos 26. O ideal seria trabalhar com uma parcial nessa região dos 24, 25. Então, seria extremamente importante, tá, para o futuro para o Banco do Brasil. Então, quem pensa no Banco do Brasil como um ativo aí para encarteirar ou até mesmo em operações voltadas para swing trade, chama muita atenção, tem que ficar esperto. O bom é que ele está dando espaço para se planejar, não é nada muito no vamos, tem que tomar decisão rápido, tá? É algo que dá para planejar, dá para analisar com cuidado, mas sim, ele, embora tenha tido um resultado do balanço que talvez já era esperado, né, pessimista, ele já começa a dar sinais pelo gráfico de melhora, de ter absorvido essa situação, de ter entendido, ter se mantido nos padrões já esperados pelo mercado. Acho que não é nada uma surpresa, embora tenha caído 6, né? Ele basicamente engoliu. Isso é uma demonstração que, cara, a gente está acreditando mesmo que ele vai ter uma melhora para o futuro, e graficamente falando, ele começa a dar sinais de melhora, de possíveis retomada da alta. Isso chama atenção. Então, que nem eu falei, tem tempo para planejar, tem tempo para fazer algo correto, já que todo mundo gosta do Banco do Brasil, é um ativo que chama bastante atenção, que sempre foi um ativo bom, que essas questões políticas que realmente afetaram ele no seu balanço e na sua movimentação de preço, tá, gente? Então, basicamente é isso. É só para fazer uma análise, é para ter um entendimento do que aconteceu e do que pode acontecer. Bom, deixe seus comentários se vocês querem saber mais sobre alguns ativos em particular. Os mais falados ali, a gente vai fazer uma análise também um pouco mais profunda, mais detalhada. Feito, galera?